É quase inacreditável o quanto um jogador pode ser bem sucedido e adorado pelos fãs e ser odiado e colocado para baixo pela própria liga em que joga. Allen Iverson foi o MVP da NBA e um dos maiores cestinhas de todos os tempos. E mesmo assim, ele foi constantemente assediado pela mídia, o que o levou a deixar o basquete prematuramente. Esta é a história da ascensão e queda de Allen Iverson e por que ele foi o All-Star mais amado e odiado de todos os tempos. Um estilo que a NBA desprezava. Antes de Iverson chegar à NBA, ele já tinha uma má reputação desde os 17, e ele foi injustamente acusado de ferir uma mulher no meio de uma briga em um boliche, e ninguém com bom senso poderia imaginar que um atleta iria bater em uma mulher com uma cadeira qualquer. O caso de Iverson só ganhou notoriedade por ele ser famoso, e foi condenado a 5 anos de prisão, dos quais cumpriu 4 meses por falta de provas. Antes do incidente no boliche, Allen Iverson podia escolher para qual universidade iria, mas depois disso, as bolsas de estudo desapareceram. Depois de uma longa carta de sua mãe, o treinador de Georgetown, John Thompson, ofereceu-lhe uma bolsa de estudos. Iverson se tornou um dos melhores jogadores da história da Royals. Após isso, os 76ers o selecionaram em primeiro lugar no draft da NBA de 1996. O estilo pesado de basquete dos anos 90 combinava com Allen Iverson. Iverson foi espetacular desde o início, com média de 23 pontos como novato, quando driblou 2 vezes Michael Jordan e marcou os 2 pontos. Assim, a NBA tinha conseguido sua próxima estrela. Enquanto o resto dos jogadores dos anos 90 queriam imitar Michael Jordan, Iverson queria imitar os rappers famosos nos Estados Unidos. Os anos 90 foram a era de ouro no hip hop, e Iverson era o intermediário entre rap e a NBA. E por causa do seu sucesso na quadra, roupas extravagantes e entrevistas não conformistas, Iverson se tornou um criador de tendências. Depois que Jordan se aposentou em 1998, os jogadores da NBA deixaram para trás os ternos e trocaram por calças folgadas, joias, lenços, chapéus e bonés, e nem havia dúvidas de quem eles haviam se inspirado. Era uma cópia direta de Iverson. Sua aparência, sua personalidade e seu jogo combinaram perfeitamente, e Allen Iverson se tornou um ícone cultural e de estilo. E mesmo que seus colegas de time o amassem, o comissário David Stern e os principais executivos da NBA o odiavam, apesar de ganhar muito dinheiro com Iverson no seu estrelato, pois ele conseguia lotar todas as arenas. Eles odiavam o fato de que a liga agora era associada ao rap, armas, joias e álcool. O The Answer chegou a ser severamente ameaçado de ser expulso da NBA por causa da sua aparência, fala, comportamento e porque andava com caras com antecedentes criminais. Allen Iverson se tornou o jogador mais interessante e polarizador da NBA, que sempre preenchia as páginas dos jornais. Quando Iverson, com o apelido de Juice, gravou um rap em 2000, lançando o single principal, 40 Bars, ele recebeu uma enorme reação negativa, embora outros jogadores da NBA tenham feito a mesma coisa no passado. Claro, não era lá uma música muito boa, e sem falar que era cheio de profanidade e homofobia nas letras. David Stern ficou furioso e disse que Iverson havia envergonhado a si mesmo, ao time e a toda a NBA. Ele ameaçou banir Allen Iverson dos jogos se o álbum chegasse a ser lançado para consumo em massa. A defesa de Iverson foi simples. Ele disse que caso alguém não queira ouvir, então que não compre. Por mais que não fosse capaz de perceber a magnitude de seu estrelato sob os efeitos que aquelas letras pudessem ter, finalmente Allen Iverson se submeteu-se, e aquele álbum jamais chegou a ver a luz do dia. Na temporada seguinte, Iverson jogou o melhor basquete de sua carreira, ganhou o MVP da temporada regular e empurrou o time medíocre dos 76ers para as finais da NBA de 2001. Mas mesmo que ele tenha dado tudo na quadra, a mídia não o tirou de vista depois que ele entrou em uma discussão pública com a sua esposa. Alguém inventou uma história de que ele o jogou nua para fora de casa, embora não houvesse provas e a história não fosse verdadeira. Aparentemente, todos os meios de comunicação publicaram essa história, retratando Iverson como um bandido e cafajeste. Mais uma vez, os repórteres estavam acampados do lado de fora da casa de Iverson por dias na esperança de obter uma boa novidade para vender a narrativa. Qualquer história negativa sobre Allen Iverson iria vender, independente de quem tivesse contado, a credibilidade e se fosse verdade. Isso prova o quão grande ele era e como a mídia manipulava isso. Em 7 de maio de 2002, Iverson estava dando uma coletiva de imprensa após a saída dos playoffs da primeira rodada pelo Philadelphia 76ers, que aconteceu no mesmo tempo da morte de seu amigo. Iverson ficou para baixo, então a mídia começou a perguntar a ele sobre as faltas no treino,
que se tornou uma das frases de efeito mais famosas da história da NBA. Acabamos de perder nos playoffs e meu melhor amigo morreu há alguns dias. E vocês estão aqui, me perguntando sobre treino. Estamos aqui jogando e ainda estamos falando de treino? A reação de Iverson foi completamente normal em relação às circunstâncias e sem mencionar uma prática que na época não fazia o menor sentido. Mas a mídia continuou provocando, tentando convencê-lo a falar o que pensa e dizer algo que venderia nos jornais. Se algum outro jogador da NBA falasse sobre a morte de seu amigo e não quisesse falar sobre treinos, os repórteres provavelmente teriam se comportado de maneira diferente. No entanto, como era Allen Iverson, eles fizeram parecer que ele nunca participou em sua vida de um treino, e toda aquela coletiva de imprensa tornou-se lendária, porque Iverson disse a palavra practice 24 vezes. Código de vestimenta. Depois de 2004 e do infame episódio chamado Malícia no Palácio, a reputação da NBA ficou em baixa durante o reinado de David Stern como comissário. A liga estava perdendo dinheiro e Stern estava puto como nunca antes. Ele queria limpar a imagem da NBA e tornar o jogo mais atraente para os fãs, e mais importante, para os patrocinadores corporativos. Stern fez muitas mudanças para se livrar da imagem de bandido que permeava a NBA, e o principal esforço foi instituir um novo código de vestimenta. A liga proibiu camisas sem mangas, shorts, bonés, camisas de futebol, lenços, joias e botas, e instituiu que os jogadores viessem às arenas de terno. E mesmo que ninguém da NBA tenha confirmado isso, o código de vestimenta foi uma afronta direta a Allen Iverson, que foi o pioneiro do hip hop na NBA. Odiado pelos árbitros. Além dos proprietários e executivos da NBA de Stern, Iverson também não era necessariamente apreciado pelos árbitros. Depois que ele criticou publicamente o árbitro Steve Javier, ele foi multado em $25 mil. Mas os árbitros ficaram irritados porque sentiram que ele precisava ser suspenso, então decidiram se vingar. Segundo Tim Donaghy, árbitro famoso que acabou na prisão por apostar em jogos da NBA. Nós sentimos como um grupo que ele deveria ter sido suspenso. E por que ele não foi? Donaghy também disse que apostaria contra Iverson e sua equipe depois que ele soube quais representantes foram designados para os jogos de Iverson, porque ele sabia que se um árbitro não gostasse de Iverson, eles não marcariam nenhuma falta a favor de Iverson e provavelmente seu time perderia. Saída prematura da NBA. Em 2005, os 76ers trocaram Iverson com Denver depois de vários playoffs. Com eles, Iverson jogou alguns dos mais eficientes jogos de sua carreira, mas decidiram não renovar seu contrato após 2 temporadas e foi para o time de Detroit. E foi aí então que tudo começou a ir por água abaixo na carreira de Iverson. Com os Pistons, Iverson começou a ficar no banco, apesar de uma média sólida de 18 pontos por jogo aos 33 anos. A mídia fez o que queria e culpou o Iverson pelos Pistons não terem chegado aos playoffs. Apesar de Iverson ter jogado apenas metade da temporada para a equipe, ele ainda foi castigado pela imprensa. Ele foi chamado de egoísta e um mau companheiro de equipe, e como resultado, nenhum time queria contratá-lo na off-season, exceto o humilde Memphis Grizzlies. Depois de apenas 3 jogos com Memphis, Iverson pediu uma licença. Na época, Iverson tinha 34 anos. Ele não era tão rápido quanto antes, mas ainda era bom o suficiente para jogar na NBA. Depois que ele foi dispensado, nenhum time quis contratá-lo. Mesmo que Shaq, com 38 anos, e Tracy McGrady, com seus joelhos quebrados, tenham conseguido um contrato com a NBA. Apesar de ser muito menos produtivo do que antes, e depois de vários meses em que Iverson achava que estava aposentado, o Philadelphia 76ers o chamaram para voltar para casa. Iverson voltou para a Filadélfia, onde foi recebido como um rei e jogou solidamente com 14 pontos de média. No entanto, em 2 de março de 2010, Allen Iverson teve que ser afastado da equipe devido a uma grave doença de sua filha, e também por querer passar um tempo com sua família em tempos difíceis. Depois disso, Allen Iverson nunca mais jogou mais nenhum minuto na NBA. Ele tinha apenas 34 anos e definitivamente poderia ter feito mais, mas ninguém queria nada com Allen Iverson, em grande parte por causa de falsas narrativas criadas pela mídia. Foi exatamente como a situação de Carmelo Anthony em 2018 com o Houston Rockets. Melo não conseguiu encontrar um time e ficou fora da NBA por um ano, até Portland lhe dar uma chance, onde ele conseguiu provar imediatamente seu trabalho com média de 15 pontos por jogo, uma das melhores marcas da liga para um jogador mais velho. Legado, sendo verdadeiro. Iverson estava frustrado com a NBA e ele não queria reclamar só porque um cara de relações públicas disse para ele falar.
Em 2009, ele foi questionado sobre o programa NBA Cares e, sem hesitar, ele simplesmente disse que é algo falso e que prefere ajudar os outros quando as câmeras não estão por perto. Devido à sua realidade e inconformismo, seus fãs o admiravam e os principais executivos da NBA o odiavam ainda mais. Iverson era extremamente polarizador e não havia meio termo. As pessoas que o amavam pensavam que ele era um Davi, que jogava sempre contra um Golias, indo sem remorsos para a cesta. Não importava quantas vezes os caras batessem nele. Aqueles que o odiavam chamavam de egoísta e ineficiente, e que não se importava ou respeitava seu treinador e companheiro de equipe. De certa forma, ambos os grupos estavam certos. Iverson conseguia constranger os adversários como poucos jogadores faziam, e em quase todos os jogos ele proporcionava lances absurdos. Ele pesava 72 quilos, e mesmo sendo um cara que faltava reuniões, não acordava cedo e não levantava muito peso, ele funcionava dentro de quadra. E se você não gostasse disso, o problema era seu. Se ele tinha que gravar um comercial, o diretor não era o responsável pelo trabalho, e sim Iverson. Se ele quisesse sair do set, ele faria isso, e realmente não dava a mínima para que os outros pensassem. No entanto, nada disso importa quando você sabe que Iverson jogou a temporada 2001 com 24 lesões diferentes, e finalmente liderou a NBA em pontuação e ganhou o prêmio de MVP. Agora vamos ser sinceros, mas assim como Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Romário, as coisas com Iverson rolavam da mesma forma, porque todos sabiam que a partir do momento que ele entrasse dentro de quadra, ele daria 110%. Se você olhasse simplesmente para a pontuação, não ficaria impressionado com a quantidade de chutes de Iverson, mas se você o assistisse jogar, ficaria surpreso cada vez mais, e isso é algo que nenhuma estatística pode descrever. Se você comparar os comentários de Iverson com as coletivas de imprensa politicamente corretas de hoje, você percebe que Iverson é uma relíquia do passado e irá entender porque ele ainda é mais popular que metade dos jogadores atuais. E é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações em primeira mão. Tchau e até a próxima!